Santa Ceia do Senhor. Foi bênção, né, gente? Foi bênção. Eu tenho certeza que hoje, como a nossa irmã diaconisa a Eliana já falou, o culto da família, Deus vai fazer muito mais. Aleluia. Infinitamente mais. Abre tua Bíblia no livro de Josué. Aleluia. Capítulo 5, a partir do verso 13. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensa para que a gente possa entender o que Deus está começando a falar, concretizando aqui nessa noite. Amém? Todos acharam Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Todos acharam? Amém? Amém. Amém? Então vamos lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, e cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta, e você pode vos assentar. Amém? Amém. Esse texto fala de uma posse de uma terra. Aqui o povo hebreu já tinha passado o Jordão, capitaneado pelo seu líder Josué, que foi quem substituiu Moisés para aquele grande feito. E aqui nesse momento eles estavam, o texto nos relata que eles estavam esperando o momento certo de tomar posse de uma terra. Eles já estavam em Canaã, eles já estavam na terra da promessa. Veja bem, após atravessar o Jordão, o povo se encontrou em Gilgal. Gilgal foi a primeira cidade após atravessar o Jordão. Então Gilgal foi uma cidade, foi um território de estratégias para o próximo passo. Gilgal, ali eles comemoraram a primeira Páscoa. Em Gilgal eles aliançaram-se, eles firmaram mais ainda a aliança. Em Gilgal eles traçaram estratégias para o próximo passo. E Jericó, ela estava no caminho do restante da conquista. O que eu quero te atentar essa noite? Se eu pudesse dar um tema para essa minha oportunidade, eu diria: há princípios na guerra. Há princípios estabelecidos por Deus na guerra. Você perceba que Josué estava, o texto nos diz, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Josué estava atento para saber o que ele iria fazer. Diante dele tinha uma conquista, diante dele tinha uma posse, Jericó, mas ele estava atento para saber quais eram os seus próximos passos. Ele estava diante de uma muralha, ele estava diante de muros, mas ele não tomou precipitação, ele não agiu conforme ele queria. Apesar de ser um homem estratégico de guerra, ele esperou a direção do Espírito Santo de Deus. Quando você estiver diante de algo que já é seu, que Deus já liberou, já falou aqui do púlpito, já usou profetas, ou falou diretamente contigo: vou te dar, você vai entrar, você vai possuir, não significa que não tem princípio. Josué estava esperando. O texto diz: estando Josué atento, ele estava visualizando Jericó. Como eu vou entrar, como eu vou me apossar, como eu vou possuir, como eu vou conquistar. Ei, igreja, existem possibilidades, mas também existem princípios. Existem as conquistas do ano da estabilidade. O mês de
Jericó estava no meio. Canaã, eles já estavam, mas eles já tinham pisado em Canaã. Canaã é a terra da promessa, mas haviam conquistas ainda naquele território. Jericó estava no meio dela. Jericó era uma cidade tão forte que o texto diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Você entende? O nível era impenetrável, era intransponível, não podia entrar. Quantas muralhas nós estamos diante? Fala assim, não tem como eu avançar, não tem como eu conquistar. Essa situação não é para mim. Essa guerra é muito forte, esse gigante é grande demais. Quantas coisas você olha e fala, não tem como, é impossível demais para mim. Mas perceba que no verso seguinte, o próprio Deus fala para ele, porém, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão. Está fechada, está rigorosamente fechada, é uma fortaleza impenetrável, é impossível. Entreguei na tua mão, ainda hoje, entreguei hoje na tua mão. Não tem impossível para o Deus que nós servimos. Não há impossível, não há algo difícil demais, não há algo impenetrável demais. Ainda hoje, Josué, entreguei na tua mão. Qual foi o segredo daquela guerra? Existem guerras que você vai ficar parado, como naquela guerra de Josafá, ficar parado e veja o que eu vou fazer. Nessa guerra não tereis vós que pelejar. Existem guerras que Deus vai usar a sua habilidade, como ele usou a de Davi, com aquela funda, quando ele acertou aquele gigante. Mas existem guerras que serão ganhas na marcha, e o Espírito Santo de Deus começa a liberar sobre ele a estratégia. Mas é minha, Deus falou, Deus usou um vaso, mas Josué ficou atento. Quais são os próximos passos? Quais serão, Senhor, os próximos passos que eu darei? E ali, quando ele obedeceu, ele esperou a estratégia e Deus começou a liberar. E no verso 13 ele diz, levante homens de guerra, dê 6 voltas com eles, e na 7ª, você entende que precisa ser de guerra? Há guerras que precisam ser de guerra. Ele é muito objetivo. Levante homens de guerra. Deus está falando conosco nessa noite. São tempos de guerra. Se prepare. Não cabe outro posicionamento. É tempo de levantar homens e mulheres de guerra. Para esta guerra aqui, era necessário, além de levantar homens de guerra, era necessário marchar. Era necessário se posicionar de uma forma nova. Não cabia aqui outra coisa a não ser se posicionar e marchar. E sabe o que significa isso para nós nos dias de hoje? Oração, continuação, persistência, avance, igreja, vindo para a presença de Deus. Sei que passamos dias difíceis, dias que nós não vemos, às vezes nós não vislumbramos uma solução. Estamos em guerra, estamos em constante guerra em nós. Talvez você esteja como Josué, olhando a muralha, olhando o impenetrável, olhando o impossível, olhando a impossibilidade. Mas nessa noite eu quero que você levante a mão, que eu vou profetizar. O que venceu aquela guerra não foi o grito, o que venceu aquela guerra foi a obediência. O que venceu aquela guerra foi o
ali lá de fora. Não era nem nação ainda, era o povo hebreu. Um povo que fez circuncisão, um povo que fez aliança com o Deus Todo-Poderoso. Um povo que não tinha estratégia de guerra, mas ele tinha um anjo. O texto diz: o anjo desceu com a espada desembainhada e falou: ainda hoje o impenetrável será teu, o inatingível eu vou te dar. Aquilo que falaram você não vai alcançar, eu vou te dar. Mas existe outra estratégia que eu quero liberar para você nessa noite, antes da minha oportunidade de encerrar. Já é teu, já te entregaram, estou parada, estou como Josué. Não, ele estava atento, olhando, ele já tinha tomado posse aqui, ó. A faculdade que Deus liberou, vai lá e se inscreve. O trabalho que Deus falou que vai te dar, vai lá e se inscreve. Vai fazer entrevista. O carro que Deus falou que vai te dar, então vai tirar a carteira. Você precisa se posicionar. Você precisa rodear. Você precisa tomar posse. O que Deus falou que vai te dar, não vai vir você parado. Não vai ficar parado para esperar. Você vai ter que ficar atento. O texto diz: estando Josué de pé, olhando para Jericó, esperando. Deus, que horas eu vou entrar? Como eu vou penetrar? Eu sei que tu já me deu, mas tem uma estratégia. Eu sei que Deus já liberou a faculdade, o trabalho, o casamento, o ministério, mas tem uma estratégia. Aleluia! Não é de qualquer maneira. Deus nunca vai levantar alguém parado. Deus sempre vai levantar alguém que já está em movimento. Ainda que eu esteja parado, mas eu estou atento para ouvir quais são os meus próximos passos, Senhor. Vou te falar alguma coisa. Fique atento, que essa guerra, de repente, você vai vencer no teu joelho. Fique atento, que essa impenetrável você vai vencer orando. Fique atento, que esse impenetrável vai ser adorando. Fique atento, igreja. Quem é você nessa guerra? Porque Deus falou para Josué: levante homens de guerra. Homens de guerra somos nós, aqui do lado daquele que está liderando a igreja. O que tem para fazer? Como que eu posso me posicionar? Sempre vai ter uma direção de Deus. Sempre vai ter uma direção de Deus para você conquistar. E nessa guerra, o que direcionou foi a marcha. Você não vai lutar de qualquer maneira, você vai conquistar, mas tem princípios para isso. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Todos nós conhecemos o texto. Todos nós conhecemos. Eu amo, particularmente eu amo Josué. A forma como ele foi encontrado, eu poderia aqui ficar e falar muito mais. A forma como ele foi encontrado. A forma como Deus chamou a atenção de Moisés. Já olhou Josué, filho de Nun? Eu amo Josué porque ele era improvável. Estava lá no meio daqueles agricultores. O que diferenciou Josué dentro daquele contexto? Um posicionamento de lealdade com o seu líder. Um posicionamento de lealdade com a sua liderança. Ele ainda não conhecia Deus como Moisés conhecia, mas ele se posicionou quando Deus o chamou. E nessa intimidade aqui, o próprio Deus, alguns estudiosos, teólogos, eu não vou entrar nisso, mas diz que quando na Bíblia diz hoje, o artigo indefinido diz que é uma teofania, o próprio Deus se manifestou, era o próprio Jesus, o anjo da parte de Deus, era o próprio Jesus ali, guerreando com Josué. Quem você quer na tua guerra? Quem você quer na tua guerra? Conhecemos o final dessa história. A Bíblia diz que eles marcharam, rodearam a cidade 6 dias. E no 7º dia os sacerdotes tocaram a trombeta com um grande júbilo. E o verso 16 relata, isso sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou essa cidade. Gritai, o texto nos diz que as muralhas caíram e eles entraram e possuíram aquela terra. Qual muro precisa cair nessa noite? Qual muro você tem mantido durante todo esse ano de 2022? Qual muralha precisa cair, Edivana? A muralha do pecado, a muralha
ainda hoje gritai, porque o Senhor vos entregou essa cidade. E tudo que ela possui. Como eu quero te convidar nessa noite a derrubar esses muros. Esses muros